Agora que a gente viu um problema com distribuição discreta para a gente calcular campo elétrico, né? A gente tinha duas cargas e a gente via num lugar do espaço que campo elétrico elas provocavam juntas. A gente vai trabalhar agora com distribuições contínuas, porque claro que daquele jeito estava fácil demais, daquele jeito era um probleminha de física de ensino médio. Aqui ainda vai ser fácil, tá? Mas agora qual é a diferença? A gente não tem mais uma distribuição discreta, a gente tem uma distribuição contínua. Qual é a diferença? Para uma distribuição discreta, você tem uma quantidade finita de cargas. Por exemplo, aquele desenho que eu fiz antes, em que você tinha várias cargas e você queria ver qual a força resultante que elas faziam uma outra carga aqui sozinha. Por mais que fossem várias cargas, você tinha uma quantidade finita, são várias cargas pontuais aqui. N cargas, mas enfim, uma quantidade finita. Se você tem, ao invés de várias carguinhas pontuais formando uma distribuição discreta, você tiver, por exemplo, um fio eletricamente carregado, uma superfície, por exemplo, aqui é um plano eletricamente carregado, um volume, como é o caso dessa esfera aqui, eletricamente carregado, você tem agora distribuições contínuas. Você não tem uma quantidade finita de cargas. Não tem como você ir pegando ponto a ponto para saber qual é o campo elétrico que esse fio faz sobre esse ponto ali. Você pegaria cada carguinha desse fio e você não ia acabar nunca, porque é uma quantidade infinita de cargas. Então aqui a gente vai usar os conceitos de densidades de carga. Um objeto unidimensional, um objeto linear, vai ter uma densidade linear de carga, que é lambda. O que isso quer dizer? É você pegar toda a carga que esse objeto tem e dividir pelo comprimento dele. Já que ele é unidimensional, a dimensão dele é um comprimento. Só que eu vou um pouco mais além com isso. Vamos pegar um elemento de comprimento dele. Nesse elemento de comprimento de tamanho dl, eu vou ter uma carga dq. E eu posso dizer que a minha densidade de carga ela é o elemento de carga dividido pelo elemento de volume. É o mesmo que fazer Q sobre L, só que aqui eu estou falando em termos diferenciais. Nesse caso, eu vou ter sigma, a letra sigma é uma densidade superficial de carga. Eu vou estar dividindo a minha carga pelo elemento de área, então eu estaria pegando um elementozinho de área aqui e fazendo essa divisão. E eu posso pegar um elemento de volume da minha distribuição volumétrica e vai ter uma densidade volumétrica de carga ρ, que é dq sobre o elemento de volume que a gente chama desde lá do cálculo de várias variáveis de dtal, tá bom? E aí, para fazer um exemplo, para ilustrar como essas coisas acontecem, vou fazer o problema 2.3. No problema 2.3, a gente tem essa configuração de cargas aqui, ó. A gente quer saber, num ponto, que fica a uma altura z de uma distribuição linear de carga, ou seja, uma distribuição que tem uma densidade linear de carga, a gente quer saber qual é o campo elétrico que essa distribuição inteira provoca aqui. Então, claro, você não pode fazer como se ela fosse discreta. Você não pode pegar esse pontinho, faz campo elétrico para cá, esse pontinho faz um para cá, esse ponto faz um para cá, senão vai acabar essa soma. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um caso genérico de um ponto qualquer aqui no meio dessa distribuição e vamos ver o que ele faz, né? Aí. Vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Pá, esse ponto. Eu vou dizer que essa distribuição tem um comprimento L. Por experiência, eu já vou escrever aqui um eixo, chamar esse eixo aqui de eixo X. E esse outro aqui vai ser o eixo Z, tá? Então eu vou ter meu X variando de 0 até L. E essa é a minha distribuição contínua de carga, que tem essa densidade uniforme linear de cargas. E aí o caso genérico é que eu vou ter algum pontinho aqui, algum pontinho X, né? Qualquer que seja esse X, entre 0 e L. E esse ponto vai provocar aqui um campo elétrico. Assumindo que isso aqui está positivamente carregado, esse campo elétrico é de afastamento. Vou fazer um vetor aqui, ó. E aí, claro,
Agora eu vou ter que trabalhar com as componentes horizontal e vertical desse vetor para saber qual o campo elétrico formado em cada caso. Começando pelo caso horizontal. Horizontal. No caso horizontal, o que vai acontecer, né? Chamando esse ângulo de θ, o oposto do vértice também vai ser θ. Isso aqui, inclusive, é muito parecido com o problema anterior. A gente vai dizer, então, que o campo na horizontal chamando de x, então, campo x, tá? Esse campo x, ele é dado por 1 sobre 4π ε0. Essa seria a hora de eu colocar aqui um Q, né? Da carga. Mas eu não posso fazer isso, cara. Eu tenho uma infinidade de cargas aqui, eu não vou acabar nunca. Ou seja, eu vou ter que fazer um somatório enorme de uma infinidade de coisas, ou seja, é uma integral. Eu estou integrando vários elementos de carga. Eu estou fazendo uma integral de dq. Isso aqui é a carga da distribuição contínua. Desde que o x é 0 até o x é L. Isso vem dividido pelo vetor separação, a ao quadrado, certo? E claro, aqui vai ter também aquela coisinha de você rebater o vetor para horizontal ou para vertical. É por isso que eu estou usando esse θ aqui. Então, se eu estou fazendo o caso horizontal, eu vou ter que usar aqui o seno de θ. Vamos explicar por seno de θ. Quanto é seno de θ? O seno de θ, ele vale x, né? É a posição qualquer que seja desse pontinho genérico que eu peguei, x dividido pela hipotenusa, que é essa separação aqui. Já vou inclusive colocar aqui o cosseno, que eu sei que eu vou precisar dele mesmo, z sobre L. E o R, mais uma vez, o R é o mais fácil, né? Ele é a raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. Ok, então, continuando aqui. Eu vou dizer que o campo horizontal, ele é 1 sobre 4π ε0 integral. Agora aí complicou também, né? Estou fazendo uma integral em Q. Q nem era para ser assim uma variável. E eu estou precisando de x, porque meu problema está todo orientado na variável x. De 0 até L, eu estava falando disso antes. Como é que eu vou colocar um dx aqui para poder resolver essa integral, né? Eu vou usar o lambda. Se lambda é dq, seria dq dl, mas como a minha variável aqui é x, vai ser dq dx. Eu posso dizer então que aquele dq é lambda dx, né? Faço dx multiplicando. Então aqui vai entrar lambda dx. Aqui em cima ainda vai ter, por causa do seno, vai ter outro x aqui. Dividido por, eu tinha dois L's aqui, vou ter um R aqui do seno, R3. Mais R3 vai ser, tinha 2 mais E2, agora 3 sobre 2. Talvez nesse momento você estranhou ter colocado o seno depois do dq, essas coisas, esse x ter aparecido depois do dx. Não tem problema, gente. Eu estou integrando isso aqui tudo. O fato do x ter ficado à direita do dx não é problema, tá? Estou integrando isso aí tudo. Aí então, como agora eu estou na variável x, eu tenho uma integral da variável x, agora eu posso colocar os limites de integração que são da variável x, que são de 0 até L. Já estou vendo aqui que eu tenho um x aqui em cima. E que esse pedacinho aqui de dentro, ó, x2 mais e2, se eu derivar ele, eu vou ter um 2x como resultado. E o x aqui de baixo vai cancelar o x aqui de cima. Isso aqui quem tem a manha de integral por substituição enxerga na hora. Esse campo vai ficar x igual a 1 sobre 4π ε0 lambda, porque lambda é constante, já estou tirando da integral. E aí, vamos logo fazer, né? Seja u igual a x ao quadrado mais e ao quadrado. Eu vou ter aqui então que du é 2x dx. Daqui vem que dx é du sobre 2x.
Ok? Com isso eu venho com o dx para cá. E aí na minha integral, o que vai aparecer, né? Primeiro que aparece 1 sobre 2 aqui do lado de fora. Vou colocar aqui, ó, sobre 2. Não estou mais na variável x, não, na variável u. E o x que tinha aqui embaixo cancela o x que tinha aqui em cima. Vou ficar então com du aqui em cima, né? Sobre x2 mais e2 na 3 sobre 2. Só que x2 mais e2 é u. Então eu tenho aqui u na 3 sobre 2. Poderia muito bem reorganizar essa integral. Vou até apagar aqui. Para colocar isso como u elevado a menos 3 sobre 2, só que aqui em cima. Já que ele está no denominador da minha fração. U na menos 3 sobre 2 du. Veja que aqui eu sumi com o limite de integração. Não estou mais escrevendo de 0 a L. Por quê? Porque essa não é mais uma integral da variável x, é uma integral da variável u. Então variar u de 0 até L é uma coisa que eu não vou fazer. É uma coisa errada. Como depois daqui do u eu vou voltar para x, eu vou passar um tempo sem escrever limite de integração. Isso não tem problema não. Aí então, resultado dessa integral. U na menos 3 sobre 2, eu vou somar 1 nesse expoente, né? Vai ficar menos 1 meio. E vou dividir por menos 1 meio. Mas dividir por menos 1 meio é o mesmo que multiplicar por 2. Ou seja, o que eu vou ter aqui é que x é igual a 1 sobre 4π ε0 lambda. O menos 2 que apareceria aqui cancela com esse 2, eu vou só colocar o menos aqui. E sobraria u elevado a menos 1 meio. U elevado a menos 1 meio é 1 sobre raiz de u. Só que u, ele é x2 mais e2. Então, raiz de x2 mais e2. Ok? Sei que eu fui rápido demais, mas se precisar, faz aí com calma. Se você chegou no eletromagnetismo 1, você sabe fazer essa conta. E aí aqui é o nosso campo na horizontal. A gente pode inclusive melhorar esse resultado chamando já logo ele de vetor x na x chapéu. Ele está na direção do versor x, né? E claro, está apontando negativo. É ótimo que tenha aparecido esse menos para cá, porque claro, ele não é para o lado positivo de x. X está orientado para cá, para a direita, né? E o meu vetor de campo ele é para a esquerda. Então ter aparecido esse sinal de menos aí é um bom sinal, faz completo sentido. Agora na vertical. Se é na vertical, eu estou calculando então os campos EZ. EZ é 1 sobre 4π ε0. Esse seria o momento que eu colocaria uma carga. Só que essa distribuição é contínua, eu vou fazer a integral da carga. Seria o que aconteceu aqui, né? dq sobre R2. Só que não estou mais usando seno, vou usar cosseno, porque agora eu estou pegando esse vetor e rebatendo ele para cima. Então estou usando cosseno. Minha equação vai ser integral de minha equação não, né? Meu integrando. dq sobre R2, agora com cosseno de θ. Vou lá colocar cosseno aqui, vai. Z sobre R. Vou botar esse 3 aqui. E o Z que apareceria aqui, eu vou colocar ele aqui fora. Ah, mas Z não é a variável aqui da altura do eixo para cima? Não. Z, na nossa situação inteira, Z é só essa distância. Essa distância não muda. Pode colocar ela para fora, ela é constante. Aí beleza. Vou ter que chamar esse dq de outra coisa. Vou usar o mesmo artifício. Vou usar a definição do lambda para chamar esse dq aqui de lambda dx. Inclusive vou colocar o lambda para fora da integral também. E aqui eu tinha R3, né? Vou logo escrever também. Em geral não dá aula tão rápido assim, mas eletromagnetismo você já sabe cálculo. Na verdade você não sabe cálculo. Você pensa que sabe cálculo porque você passou nos 3 cálculos, nas EDO, mas é no eletromagnetismo que você aprende cálculo. Você vai ver que isso é verdade. Só que pelo menos isso aqui eu sei que você entende. Essa integral
eu vou colocar ela no material de apoio. Ela ficaria muito extensa. Para resolver ela, teria que ser usado aqui uma substituição trigonométrica. Eu diria que x é z vezes o arco cuja tangente é a variável u. U não, né? Teria que usar v, porque aqui eu já usei a variável u. Eu não posso sair fazendo como se eu fosse um programador, né? Vou usar outra variável agora. Por causa disso, da complexidade disso, ficaria grande, encheria esse quadro. Então vou deixar essa integral resolvida, já tenho ela feita. Vou deixar ela no material de apoio que eu vou publicar. Resolvido isso, o resultado que a gente tem é que o campo na vertical é 1 sobre 4π ε0, lembrando que esse z até cancela, lambda 1 sobre L ao quadrado mais Z ao quadrado, dentro de uma raiz, né? Menos 1 sobre Z ao quadrado. Resultado dá isso. Isso, claro, eu já estou aplicando nesse caso aqui os limites de integração, porque eu até tinha esquecido, mas o x varia de 0 até L. E, inclusive aqui eu deveria ter colocado, né? Com o x variando de 0 até L, vou tirar aqui o vetor. O campo é x, ele é menos 1 sobre 4π ε0. Nesse pedaço, x varia de 0 até L. Foi isso que faltou, tá? Aqui lambda. E aqui 1 sobre a raiz de L ao quadrado mais Z ao quadrado menos 1 sobre Z ao quadrado. Isso aponta na direção de x. Esse outro é vetor e aponta na direção de z. E aqui também faltou a setinha. Não esqueçam essas setinhas. Assim como em outras disciplinas te pedem que você lembre muito das unidades de medida, aqui vai ser muito dito que você lembre das formalidades matemáticas. É fazer um produto interno e colocar um ponto. É falar de um vetor e colocar a seta. São coisas que a princípio são simples, mas você vai ver que dá um trabalho para você acostumar a fazer isso. E aí, claro, depois que a gente soma esses dois vetores, a gente vai ter como resultado o vetor que a gente estava esperando, que é o vetor do campo elétrico resultante nesse ponto P que fica a uma altura Z. Fechou?